confiamos em Deus e entendemos que tudo vem dele, o devolver a ele, a entrega a ele, se torna um ato de entender que ele é soberano e que ele é quem provém tudo que eu tenho hoje. Se ele provém tudo que eu tenho hoje, ele vai prover amanhã. Tudo ele vai fazer hoje, tudo ele vai fazer amanhã, quando eu entregar e confiar. Repita comigo a palavra: entregar e confiar. E aí sim você vai experimentar que tudo ele fará na sua vida. E aí você tem diversas formas de você devolver o seu dízimo nessa noite, de entregar a sua oferta. Aí na sua poltrona temos envelopes, aonde vai facilitar, chave Pix, QR Code também, tudo isso para você fazer e devolver como um ato de confiança ao Senhor. Nós vamos fazer isso com alegria, sabe por quê? Porque o nosso Deus recebe a quem dá com alegria. Não é com pesar, não é com tristeza, mas é como um ato de confiança. E por eu saber quem é Deus e por eu confiar nele, eu posso devolver a ele o meu dízimo e a minha oferta. Nós vamos fazer isso com alegria, porque o nosso Deus recebe a quem dá com alegria. Então eu queria desde já que você ficasse em pé no seu lugar, para que a gente possa fazer isso como um ato de adoração ao Senhor e de confiança nesse Deus, que tudo ele faz. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Estendendo as mãos para o altar, todos juntos, repetimos as palavras do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Boa noite, família! Poder sentar no seu lugar, glória a Deus que nós estamos juntos para celebrar o Senhor. Tentaram, pensaram que iam impedir, mas nada pode parar uma igreja que louva e adora. E hoje vocês estão de parabéns, passaram pelo primeiro teste de fé. Estão prontos. Se faltava algo para dizer se sim nessa noite, passou, já era, já foi, está tudo ok. Vocês adoraram lindamente, honraram os céus e abençoaram vidas aqui na terra. Um abençoando o outro, todo mundo junto, para a glória do Senhor. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Olha aqui, um visitante. Mais alguém, gente? Dois. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Três. Olha que coisa linda. Dá uma salva de palmas, gente, vocês que são de casa. Sejam muito bem-vindas à nossa igreja família. Decidimos ser assim, mais do que um lugar de adoração, uma família para pertencer. É uma alegria ter vocês ao nosso lado e que juntos a gente possa caminhar. Venham mais vezes aqui nos visitar, se gostarem desse nosso jeitão de ser igreja. Você que está nos visitando pode seguir as nossas redes sociais. Sou o _Trindade, é o nosso Instagram e o nosso YouTube.
A gente está nesse momento, a transmissão já está online, então nós já estamos aí rodando pelo Brasil e pelo mundo. Você que nos assiste, seja muito bem-vindo a essa transmissão. Nós tivemos uma pequena queda, tivemos uma queda de energia geral aqui no bairro, mas já estamos de volta com muita alegria para adorar o Senhor. Gente, nós estamos no período da Isso, estamos seguindo no nosso jejum semanal, e o nosso jejum dessa semana está aí, pães e massas. Eu sei que vai ser difícil para alguns, mas é assim mesmo, é com sacrifício, senão não é, né? Então, pães e massas é o nosso desafio da semana, e na nossa ação comunitária tem tudo a ver com a mensagem que será ministrada nessa noite. A nossa ação é uma semana de reconciliação. Então nós queremos encorajar você a pedir perdão e restaurar um relacionamento que lá pelas tantas da vida, por um descuido, a vida quebrou. Olha, Deus é especialista em reconstruir vidas, histórias e relacionamentos quebrados. Você que já tem Cristo no seu coração, dê o primeiro passo, não fique esperando o outro. Já falamos sobre isso aqui. Perdão é uma via de mão dupla, mas abençoa quem vai e abençoa quem vem, não é isso? C.S. Lewis disse que é muito bom falar de perdão até você ter alguém ou algo para perdoar. Bem, mas nós que já somos lavados pelo sangue do Cordeiro, filhos da graça de Deus, amamos e perdoamos, porque muito fomos perdoados e porque Ele nos amou primeiro. Amém? Quem é que vai fazer hoje aqui a festa do Sim? Só aqui para eu ver vocês. Que coisa linda, glória a Deus. Já sejam bem-vindos à nossa família. Parabéns por decidirem ser família. E hoje a gente tem a grata alegria e a honra de ter conosco a pastora Linda e o nosso querido Pai em Deus, o nosso bispo Márcio Meira, que vai começar ministrando uma palavra, como eu botei no grupo da igreja hoje, talvez a palavra mais esperada de toda a nossa série de mensagens. A gente sabe que falar de perdão é um ponto tão delicado na nossa vida. A vida, por vezes, nos machuca tanto, pessoas nos machucam, mas hoje tem uma porção do céu, uma hecatombe da graça está sendo derramada sobre cada um de nós aqui, e eu tenho certeza que você não vai sair daqui da forma que você chegou. Então, prepare o seu coração para a ministração da poderosa palavra de Deus. Ajoelhar-se, um gesto simples, mas poderoso. Um ato que revela rendição, humildade e fé. Ao longo da história, homens e mulheres de Deus dobraram os joelhos nos momentos mais decisivos. Diante da dor, encontraram consolo. Diante da batalha, receberam força. Diante do chamado, disseram: eis-me aqui. Na Quaresma, somos chamados a esse mesmo lugar de entrega. Um tempo de arrependimento, de busca, de voltar ao essencial, de dobrar os joelhos por um desejo profundo de estar mais perto de Deus. Cada joelho dobrado carrega uma história. Cada oração revela um coração que confia. Agora é a nossa vez. Durante 40 dias, nos uniremos em oração, buscando a Deus, aprendendo com aqueles que vieram antes de nós e nos rendendo àquele que é soberano. Está na hora de dobrar os joelhos e nos levantarmos mais fortes. 40 dias de joelhos, uma jornada de entrega. Oi, som. Oi. Boa noite, família. Gente, é bom demais estar aqui com vocês mais uma vez, podendo compartilhar a palavra de Deus. Caso você esteja sentindo ainda talvez o clima um pouco quente, não se preocupe, é psicológico, porque os ar-condicionados já estão ligados e já está dando tudo certo. Deus seja louvado por isso. Com energia, sem energia, o povo de Deus se reúne, adora e glorifica ao Senhor. Amém? Então, fui apresentado, meu nome é Márcio, a minha esposa vocês acabaram de conhecer também, a pastora Linda. Nós somos pais de Débora e Ruth, somos de João Pessoa, na Paraíba, pastoreamos a Catedral Comunhão, igreja que a gente plantou há pouco mais de 25 anos atrás, e eu estou como bispo diocesano da Diocese de João Pessoa, que são 27 igrejas, incluindo aqui o Rio Grande do Norte, a qual com alegria nós os acolhemos, abraçamos e somos juntos uma família para pertencer. Durante essa quaresma, nós estamos então refletindo nessa série de mensagens, que são 40 dias de joelho.
Nós estamos aprendendo com orações de pessoas que colocaram o joelho no chão e o que Deus fez através da vida de cada uma delas. Nós aprendemos com a oração de Daniel, que em meio à perseguição, mesmo sendo colocado lá na cova dos leões, o Senhor o livrou, porque ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Nós vimos a oração de Salomão, quando Deus deu sabedoria e discernimento na tomada de decisão. Vimos a oração de Ana, que no meio do desespero, Deus trouxe um milagre na vida dela. E semana passada, a oração de Paulo, que foi a oração intercessória. Hoje, então, nós vamos para mais uma mensagem, cujo tema é a oração que reflete o perdão de Cristo. Ah, queridos, falar de perdão é tão bom, até o dia em que a gente precisa encarar uma situação que precisa perdoar. O perdão é uma das virtudes mais difíceis de praticar, especialmente quando a gente enfrenta alguma injustiça, quando alguém nos acusa, quando há uma calúnia, quando nós nos sentimos injustiçados, traídos, a confiança foi abalada e você se sente menosprezado, abandonado. Nessa circunstância, aonde o ressentimento bate a porta, aonde a raiva quer tomar conta do coração, aonde muitas vezes nós queremos agir por conta própria, nós precisamos aprender hoje com um homem chamado Estevão. Ele que foi o primeiro mártir cristão, ele nos mostra o significado do perdão, mesmo diante da morte. Como o pastor Rodrigo citou, C.S. Lewis, perdoar é um belo ideal até que tenha algo a perdoar. Ou seja, perdoar é muito lindo até o dia em que a gente precisa ter que perdoar. Em teoria, a gente concorda com o perdão, mas na prática não é algo muito fácil, porque a vontade humana é matar. A vontade humana é revidar, é retrucar, é explicar, é querer se justificar, é querer mostrar, apontar, denunciar. Mas a pergunta é: será que vale a pena? Será que isso realmente vai trazer a paz tão necessária? Porque perdão não é um conceito abstrato, é uma decisão que exige graça, humildade, amor. Mas como cristãos nós somos chamados a perdoar. Jesus disse: se você não perdoar, você não será perdoado. Então a gente precisa compreender a importância dessa prática. E hoje eu quero compartilhar com você pelo menos 3 decisões que a oração que reflete o perdão de Cristo traz a cada um de nós. Mas antes disso, vamos orar? Pai, muito obrigado por estar aqui nessa linda igreja perseverante, que mesmo na falta de energia, o teu povo não parou. Obrigado, Senhor, por essa família que se reúne aqui e agora está pronta para absorver a tua palavra. Eu te peço que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença, tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Amém. Então a oração que reflete o perdão de Cristo, em primeiro lugar, mantenha a visão celestial. E escute, pare de ficar olhando para quem te machucou, pare de querer ficar olhando o Instagram de quem te traiu, pare de querer ficar olhando a vida de quem falou mal de você. Enquanto você estiver olhando para a terra, você não vai ver o que é que o céu tem preparado para você. Às vezes a gente fica de olho no algoz, a gente fica de olho na pedrada, a gente fica olhando a dor, a mágoa, a aflição, o ressentimento. E enquanto você está olhando isso, seus olhos nunca verão o que Deus está fazendo por você. Isso nos ajuda a perseverar na fé, tomar decisões de sabedoria. Mas se você se encharca, faz um perfil fake, vai para o Instagram para ficar olhando a vida dos outros, para ficar vendo se encontraram, se conversaram, para onde foi, o que fez, deixou de fazer. Até quando você vai ficar preso a essa situação? Ah, não, eu não perdoo fulano e espero que fulano morra.
Não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Quem vai morrer é você. Então está na hora de você tomar uma decisão, porque perdoar é abrir a chave desse cadeado que te aprisiona a um peso e que não te permite avançar. Olha para o céu, olha para Jesus. Deixa eu te contar a história de Estevão. Estevão era um homem que pregava o evangelho, e a Bíblia Sagrada nos diz que, perseguido por Saulo de Tarso, depois se tornou Paulo, ele foi então colocado em uma situação, e a Bíblia nos diz no versículo de número 55 de Atos capítulo 7, que ele, estando cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu. Deixa eu só te contar o contexto do que isso aconteceu, tá? Estevão estava assim, de joelho no chão, e na frente e ao redor dele estavam os seus perseguidores, estavam homens com pedras nas mãos, do verbo paralelepípedo. Não era tijolo não, que história e quebra, era seixo, paralelepípedo, e ainda tinha um moleque com baleadeira, e todo mundo com pedra na mão, prestes a apedrejá-lo. A Bíblia nos diz que ele não olhou as pedras, ele não olhou aqueles que iriam apedrejá-lo, mas a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele fixou os seus olhos no... Aonde foi que ele colocou os olhos dele? Até quando você vai ficar olhando para essa traição? Até quando você vai ficar olhando para essa pessoa que te machucou? Até quando você vai ficar ruminando essa situação, olhando a foto, ampliando, revendo o vídeo? Olhe para o céu, pare de ficar olhando para o que te machuca, pare de ficar aprisionado a essa dor. Hoje é dia de você perdoar. Mas enquanto você não olhar para o céu, você vai estar aprisionado nessa ação infernal. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu. E quando você olha o céu, porque quando você olha para a pedra, você já vê a dor, o sangue, mas quando você olha para o céu, você vê a glória de Deus, e Jesus sentado à direita de Deus. E ele disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Não haverá perdão enquanto você não olhar para o céu. Não haverá perdão enquanto você não se libertar dessa ação terrena, dessa dor terrível, dessa situação em que não há explicação, mas que tanto te machucou. Enquanto você não olhar para o céu, a glória de Deus não vai brilhar. Estevão, ele poderia dizer que estava vendo o tamanho das pedras. Ele poderia dizer da dor que iria sentir. Ele poderia falar do fato de sentir o gosto de sangue diante daquele momento de apedrejamento. Mas ao invés disso, ele olhou para o céu. Para onde você está olhando? Aonde estão os seus olhos diante dessa circunstância tão dolorida? Até quando você vai querer com seus olhos entender o que aconteceu? Não tem explicação, só tem uma dor. E agora os seus olhos, que precisa decidir se vai ficar preso ou se vai olhar para o céu. Enquanto ele era apedrejado, ele fixou os seus olhos em Jesus. Para de olhar para homens, porque nós somos limitados, pecadores. Às vezes a gente não consegue corresponder a expectativas, mas se você olhar para Jesus, você sempre será suprido. Eu sei que aqui em Natal isso não acontece, mas lá na igreja, uma vez, uma pessoa me disse: bispo, eu estou saindo da igreja. E eu disse: que pena, por que você está saindo? Ah, porque o senhor não me abraçou no culto. Eu disse: é sério, você está saindo por isso? Estou, o senhor não me abraçou. E pois é, você também não me abraçou. Ela disse: o quê? Eu disse: eu estou triste com você, você nem me abraçou hoje. Ela disse: é sério? Eu disse: estou muito triste. Não, tudo bem, pode ir, porque você nem me abraçou hoje. E ela disse: poxa, sabia que o senhor estava triste? Eu estou muito, mas vai, eu estou triste, mas pode ir, você nem me abraçou.
Ela disse: ô bispo, desculpa. Eu digo: está desculpado, então me abrace. E aí quando eu abracei, eu digo: filha, se você ficar saindo da igreja por causa de mim, isso quer dizer que você nunca entrou por causa de Jesus. Para com essa carência. Se você quer um abraço, é só pedir, eu estou aqui para dar. E com muita alegria. Ai, nem orou por mim. Você me pediu oração? Não, então peça que eu oro. Aí o senhor nunca me visitou. Já me convidou? Não, eu vou me enxerir, é? E eu vou ficar me dizendo que quero ir? Não, o senhor foi na casa de fulana, comeu tapioca. Você sabe fazer tapioca? Sei. Por que não faz e me convida? Tem queijo coalho? Então eu vou. Mas eu sei que aqui em Natal isso não tem, mas lá parece que as pessoas é um milindre assim, sabe? Isso me faz lembrar Spurgeon, uma vez pregando a palavra. Chegou um bebo na frente assim de Spurgeon. Ele entrou na igreja com uma garrafa de cachaça. E ele entrou: foi você. E Spurgeon pregando a palavra e o bebo se aproximando. Foi você. Spurgeon disse: fui eu o quê? Foi você, eu me converti com você. Ele disse: logo vi que foi comigo. Se fosse com Jesus não estava bebo desse jeito. Vocês, filhos e filhas que estão dizendo sim na família e hoje passarão a fazer parte dessa linda família, lembre-se, vocês não estão dizendo sim para o bispo Márcio, ou para o pastor Rodrigo, ou para o pastor Anderson. Vocês estão dizendo sim para Jesus Cristo de Nazaré. Até porque a gente precisa dizer a vocês que nós, de alguma forma, porque nós somos humanos, a gente não vai conseguir. Mas lembre-se, Jesus consegue, Ele pode, Ele faz tudo que é necessário. Para de olhar para a gente. Olha para Jesus, que a gente está se esforçando olhando para Ele, e a gente espera que de alguma forma a gente seja um reflexo de Jesus na sua vida, amém? Em segundo lugar, a oração que reflete o perdão de Cristo, ora pelos perseguidores. Agora fecha a porta e não deixa ninguém sair, porque o que eu vou falar vai ter gente agora se estribuchando e ficando com raiva. Não fique com raiva de mim não, é a palavra de Deus. A gente precisa orar por aquela filha de Midianita com Filisteia. Crente, os palavrões de crente é tudo bíblico. A gente precisa orar por essa filha de uma Midianita. A gente precisa orar, gente. Então preste atenção, em vez de você destilar ódio e querer matar, ore por essa pessoa. Ore apresentando ao Senhor. Um dia desses, fica com raiva de mim não fica assim decepcionado comigo não, mas teve um dia que eu estava tão mal, a pessoa disse: você ficou mal com fulano? Eu disse: fiquei. Então ore. E eu fui orar: Senhor, fulmina, Senhor. Memória: Senhor, perdão, mas se o Senhor quiser fulminar, fica à vontade, mas perdão, Senhor, perdão. Não é esse tipo de oração que a gente tem que fazer, não, de jeito nenhum. É orar pelos perseguidores, é um ensinamento que o próprio Jesus nos ensinou. Veja, Jesus, o Filho de Deus, ele foi traído por um dos seus discípulos, foi abandonado pelos outros discípulos. Um deles, que disse que daria vida, o negou, e preso, ele foi chicoteado, açoitado, amordaçado, foi violentado, e quando a sua carne dilacerada sobre tanta dor, e não havia mais o que fazer, teceram uma coroa com espinhos, que brotou à terra após o pecado de Adão, como que uma tentativa de coroá-lo como rei do pecado da humanidade. Colocaram aquela coroa em sua cabeça, na sua face, nas têmporas, escorria o sangue da dor, da carne dilacerada, de uma coroa que pressionava o seu cérebro, do cheiro do sangue que escorria, e ainda lhe deram uma cruz pesada, para ser carregada em uma via dolorosa, que até o Monte da Caveira ele suportou, sendo afixado no madeiro, e erguido naquele lugar, sob uma lança que penetrou ao seu lado, e sobre palavras que foram proferidas, ele ali
olhando todos aqueles, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensina essa lição tão preciosa. É que mesmo diante da injustiça, da dor, da traição, da perseguição, mesmo diante da violência física, emocional, nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Vamos então para Estevão, no verso de número 59, lá no livro de Atos, capítulo 7. A Bíblia nos diz que apedrejavam a Estevão, e ele invocava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essa deve ser a nossa oração, mesmo quando perseguido for, mesmo quando caluniado, mesmo quando diante do ressentimento, da dor, da traição, disse que estaria contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe. E na primeira situação, abandonou, deixou, traiu. A palavra de Cristo, a palavra de Estevão, a palavra de Deus nos ensina: ore por aqueles que te magoam. E em terceiro e último lugar, a oração que reflete o perdão de Cristo reflete o caráter de Cristo. Quando A fala de B, A está falando mais de A do que de B. Então, quando eu estou falando de alguém, eu estou falando mais sobre mim do que sobre o outro. Uma vez uma pessoa ficou muito incomodada comigo, e ela chegou e disse assim: você não acha que está exagerando, doando sua casa para a igreja? E eu disse: você está incomodado com isso? Estou, porque eu acho que você está exagerando, você está muito alienado, você deu sua única casa para a igreja, você é um alienado, para que tudo isso? E na hora eu pensei: será que é sobre a minha alienação, ou é sobre a avareza dele? Será que é sobre a minha generosidade, ou o que a minha generosidade comunicou sobre a situação do coração dele? Quando alguém falar de você, pense assim: será que é sobre mim mesmo, ou é sobre ela, e ela está querendo descontar, ou despejar, descarregar o seu lixo em mim? Quando alguém te apontar um dedo, lembre-se que tem outros 3 que estão apontando de volta, e ainda tem um que está apontando para o céu. Não queira fazer justiça, não queira agir por conta própria, simplesmente reflita o caráter de Cristo. Refletir o caráter de Cristo significa viver de uma maneira onde as nossas atitudes, palavras, reações sejam moldadas por Ele. Estevão é um exemplo poderoso disso. Ele refletiu o caráter de Cristo, não apenas porque ele falou sobre Cristo, mas porque ele viveu como Cristo. O texto nos diz no verso 60, que ajoelhando-se, ele clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ele agiu exatamente como Jesus. Até quando você, que deveria estar olhando para o céu, vai continuar olhando para a terra? Até quando você, ao invés de orar, vai ficar tentando fazer essa justiça humana, que a Bíblia chama de trapo de imundície? Até quando você vai ficar refletindo esse caráter que está tão distante do caráter de Cristo? Pense assim, o QJF, o que Jesus faria. O que eu faria, eu mataria. O que Jesus faria, Ele perdoaria. O que eu faria? Eu, faixa preta de kickbox, faixa roxa de jiu-jitsu, quer saber mesmo? Jab no nariz, sangue escorria. Direto na boca, quebra logo os dentes,
para dar dinheiro para os dentistas botar faceta nova na boca dele. Isso é humano. Mas Jesus faria isso? Não. Para que esse jab direto? Iria resolver o quê? Nada, ia ser processado. E o pior, covarde, que usou uma arte marcial de uma forma tão ignorante. Mas o que Cristo faria? Quando acusado, ele, como um cordeiro mudo, foi ao matadouro. Até quando você vai ficar querendo se defender? Entrega na mão de Deus. Ah, mas é injusto o que estão dizendo. E foi justo o que fizeram com Cristo? Nós precisamos refletir o caráter dele. Que estejamos sempre prontos a se ajoelhar, a orar, a clamar e a refletir na nossa vida diária, no casamento, com os filhos, na vida financeira, nos relacionamentos, nas células, no ministério, na igreja. O exemplo de Estevão nos ensina que o perdão é um ato de obediência e de amor. É por isso que Philip Yancey, um escritor que eu amo ler, ele escreveu: o perdão rompe o ciclo de justiça natural e abre uma porta para a graça. Hoje eu quero romper esse peso que você carrega, essa dor que você insiste em nutrir, essa justiça humana, que eu preciso te dizer, ela não é necessária. Apenas permita que a graça de Deus se manifeste. E a vocês que hoje estão dizendo sim, após a imposição de mãos, lembre-se, Deus está dando uma unção de renovação, de recomeço, para um novo tempo e para uma nova história. Pai, eu oro para que essa palavra alcance cada coração, abençoe cada vida, e que essa linda igreja família, a Trindade, seja hoje visitada pela tua presença. Que o Senhor use poderosamente o pastor Rodrigo, o pastor Anderson, a liderança dessa casa, para que esse corpo cresça mais e mais. E hoje eu te apresento essas vidas que hoje estarão dizendo sim ao Senhor, sim a uma nova história, sim a essa igreja. E desde já eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Chega para cá, filhão. Você pode dar uma salva de palmas para Senhor Jesus? Que alegria é poder a gente caminhar junto, viu? Poucos sabem da história, nem todos sabem da história de como tudo começou, né? Lá atrás, mais ou menos em 2019, eu vi uma foto, um vídeo desse homem de Deus pregando numa igreja que ele tinha na praia, assim, de frente para a praia. E eu comecei a seguir porque me chamou muita atenção, e eu disse naquele momento: como eu queria caminhar do lado dele, era tão bom que ele fosse meu bispo. E Deus preparou um dia que a gente se conhecesse em João Pessoa, num evento de pastor para pastor, lá do pastor Josué Gonçalves. Ficamos amigos, e Deus um dia preparou um caminho e colocou no coração dele coragem para nos chamar, e no nosso coração disposição para seguirmos juntos. E hoje nós não fazemos parte da igreja anglicana, nós somos parte na igreja anglicana, e nós vamos assim seguir, felizes, como uma só família, uma família para pertencer. Obrigado por sua paternidade, por ser o meu pastor, por ter caminhado tão firmemente ao meu lado, ao lado dessa igreja. Nós temos muito orgulho de tudo que estamos vivendo. Quantos estão preparados para dizer sim para essa casa e para Jesus? Eu acho que estão preparados, não. Quantos estão preparados para dizer sim a essa casa e para Jesus? Agora esse é o meu povo. Todo torcedor do Náutico. Começa frio, mas depois pega no meio do caminho. Aqueles que vão dizer sim para Jesus, eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, vamos comigo, Lucas?
Atos capítulo 8, versos 16 e 17, assim nos diz a palavra do Senhor. Somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe eram impostas as mãos e recebiam o Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Bispo Márcio Meira, nosso Pai em Deus. Então nessa noite, com muita alegria e reverência, com amor no coração, eu lhe apresento esses irmãos e essas irmãs, para em sua presença, na presença de todos e de muitos, confirmarem a sua aliança batismal e serem recebidos como membros em plena comunhão nessa igreja família. Vocês vieram aqui para serem confirmados. Vocês estão na presença de Deus e da sua igreja, e pelos seus lábios e de todo o seu coração devem proclamar sua fidelidade a Cristo e a sua rejeição a tudo que é mal. Sendo assim, eu pergunto a cada um de vocês: estão convertidos a Cristo? Estão arrependidos dos seus pecados? Renunciam ao diabo e todas as suas obras? Agora declarem perante Deus e a sua igreja que aceitam a fé cristã na qual foram batizados e na qual devem viver e crescer. Vocês creem e confiam em Deus Pai que criou o mundo, em seu Filho Jesus Cristo que redimiu a humanidade, e confiam no Espírito Santo que vivifica o povo de Deus? Sim. Agora eu pergunto a vocês que vão se confirmar e a toda a igreja: esta é a fé da Igreja Trindade? Esta é a nossa fé. Cremos e confiamos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Então agora nós vamos orar aqui. Aqueles que são casados, família, eu vou estar orando, impondo as minhas mãos, abençoando, confirmando essa fé. E após a oração, vocês vão para essa estação aqui com os pastores, vão receber um presente, um certificado, já pode tirar foto também. Então agora, vamos louvar o Senhor, vamos participar desse momento. Então o pessoal que vai se confirmar, primeiro de um lado pode vir, fazer uma fila, e assim a gente vai fluindo, vai orando, tá bom? Vamos fazer isso agora em nome de Jesus? Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo,
Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Se voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Vamos, Colossenses? Colossenses.
suas linhas de amor. Para o homem feito eu, pode no homem ver a Deus. Ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo agora. E agora o homem feito eu, pode no homem ver a Deus. Ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo e ser o bem.
sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e Se que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Se que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu pensei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou Seu filho amado para morrer em meu lugar. na cruz, sofreu os meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, temor não há, mas eu pensei. Eu sei que a minha vida, vamos ficar de pé, igreja, está nas mãos do meu Jesus, que vive. Ela está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive. Ela está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Bate mais, 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 mais. Aleluia! Glória a Deus! Todo mundo que se confirmou hoje, vem pra cá pra gente tirar um retrato. Chega. Alguns ficam em cima, outros ficam embaixo. Chega pra cá, chega pra cá. Louvor, prepara aí a festa
que essa é a hora agora da recepção da família. Isso, prepara aí. Quem vai ser o mais animado dessa muito família? Bem. Chega pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá, em cima e embaixo, gente. Cima e embaixo. Chega. Dá o espaço aqui pra ela. Isso, muito bem. Pode subir, princesa. Chega, sobe. Pode subir, Tu pode que subir. é jovem, chega só pra cá, deixa ela aqui. Você também é jovem, chegue pra cá. Isso. Muito bom. Pode fechar aí, pode fechar aí. Boa, garota. Muito bem. Deu certo? Pronto, aqui no meio, boa. Muito bem, vai, emenda aí, junta aí, junta aí. Qualquer coisa só se acocorar. Tá todo mundo, peraí, aquele pessoal dali tá saindo. E Tá. os que estão ali, tá saindo? Tá? Tem Todo que mundo aí juntar pra mais, foto, tem que juntar mais. Pra Juntar. frente. Só é se abaixar aqui eu na vou botar frente, você ó. fazer um discurso, viu, Alex? Se você não juntar. Vem aqui pra frente, os mais jovens aí na frente, ó. É só quem conseguir se agachar, é só quem conseguir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Atenção, atenção. Em nome da Igreja Anglicana no Brasil, na pessoa do nosso arcebispo Miguel Uchoa, e em nome da Diocese de João Pessoa, eu, com muita alegria, prepara louvor, eu quero dar boas-vindas aos novos filhos e filhas da Igreja Anglicana Trindade! Uma família para pertencer! Toma o meu lugar. Aleluia! E a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Vou sentar rapidinho pra gente finalizar. Olha, isso é coisa séria, tá? Encontraram uma aliança feminina. Ei. Foi. Aliança feminina encontrada na mesa da mídia. É aqui, ó, atrás, está lá atrás, lá na mesa. Glória a Deus. Gente, eu quero só dar uns avisos rapidinhos aqui para a gente passar, finalizar depois de uma noite tão linda. Passa aí, Luquinhas. Quinta-feira nós temos o nosso culto tefilá, nossos tempos de oração. Quem já veio tem sido extremamente abençoado. Se você ainda não veio, venha participar. É uma quinta-feira diferente, onde nós nos rendemos aqui em uma outra celebração que nos leva a uma adoração profunda. É um tempo super especial no meio da semana. E eu quero dizer para você, não deixa que nada te roube da presença do Senhor. Toda quinta-feira, às 19h30, é aqui na sua igreja família. Próximo. Olha aí, dia 11 de abril. Tem casal aqui? Gente, eu quero ver se os casais estão animados. Vamos lá. Tem casal aqui? Tem solteiro aqui? Então a gente tem a oração para os solteiros. Eu não sei se eu consigo em uma semana, mas ele pode todas as coisas, né? Então me entrega o nome. Aproveita que o bispo está aqui. A gente se une junto a pastorada toda. E a gente vai liberar uma unção para vir um varão poderoso. Uma varoa de guerra. Vocês estão preparados? Olha. Tem os... Lucas lá atrás. Meu Deus. Olha, eu quero fazer uns 10 casamentos até o final desse ano, viu? Vamos lá. Só vale se for daquele, viu, Carol? Agora tem que passar pela bênção aqui da igreja. Primeiro traz para cá, leva para o gabinete, faça entrevista. Né? O pai vai junto comigo, viu? É isso aí. Mas a gente tem todo cuidado aqui. Agora só vai se for valoroso. Tem que ser de primeira. Mas, ó, bota o nome na caixinha, que eu já soube que aquela caixinha de oração está fazendo tanto milagre. De vez em quando chega um para mim e diz assim, pastor, botei o pedido de oração na caixinha, mas não deu 2 dias, já veio a bênção. Eu disse, glória a Deus. O problema é que depois de dizer isso, vai estar cheio de papel. Tem gente repetindo o nome ali. Glória a Deus. Olha, próxima sexta, não, volta lá, Lucas, volta lá.
Na próxima sexta, às 19h30, gente, nós vamos ter o Somos Um. É uma celebração da nossa diocese. Nós vamos estar recebendo um casal poderoso que está vindo para cá, o pastor Sargassi e a pastora Cleinha, que vão ministrar uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família. Mas assim, não guarda essa bênção, não. Chama aquele casal do seu trabalho, do seu condomínio, da sua família, do grupo da pelada, lá do salão de beleza. Gente, chama amigos para viver esse tempo. Não é fechado, não tem custo nenhum. É só vir para cá, próxima sexta-feira, às 19h30, pegar essa bênção. Aí depois, sabe, os maridos já vão se preparando para sair daqui e levar a esposa para comer aquele sushi. Aí está tudo preparado para vocês. Então prepara o coração. Sexta-feira, aqui. Aí, próximo, a gente vai estar com um combo especial na nossa cantina hoje. Ó, R$10, 5 empadinhas, uma trufa e um suco, tá? Todo o valor arrecadado aqui é para o Ministério Infantil, para reformas que a gente está pleiteando para fazer lá na área. Então, quando você sair, não vai correndo daqui não, pega esse combo. Olha, as empadinhas da Lena são fantásticas. As trufas eu já soube que estão do céu. E o suco não precisa nem falar, né? Então, quando você sair daqui, passa lá e fecha o seu combozinho, que vai abençoar muito o time do Kids. Vamos ficar de pé para a gente receber a bênção. Paizão, corre para nos abençoar, né? Depois a gente vai ensinar, pode vir, paizão. A gente vai ensinar para o senhor como é que a gente termina as nossas celebrações. Sabe, a gente tem um comissionamento, olha, que coisa linda. Fica lá no final, a gente se vira para a porta. Que bênção, ó, a igreja não é ponto de chegada, mas é ponto de... É por isso que a gente se prepara, viu? Uau, uau. Então estenda a sua mão assim, ó. É para receber mesmo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia em nós. Que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz. E que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele repouse sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Agora vamos nos virar para a nossa saída e vamos juntos nos abençoar. Eu sempre digo que a forma que a gente termina essa celebração no domingo é a maneira que nós vamos viver a semana. Então vamos terminar com muita força, com muita coragem, com muita energia. Vamos! Na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Pega lá embaixo. Aleluia! Vamos em paz. E uma ótima semana.